A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu venho aqui trazer mais uma palavra para o coração de vocês, algo que o Senhor falou comigo por esses dias e eu preciso vir aqui compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que vai falar no coração de alguém, tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, esses dias eu estava refletindo com o Senhor, né, ainda pensando acerca do ministério, do chamado que Deus tem para minha vida, e algo ficou ali, né, no meu coração ainda, né, mesmo com muitas revelações da parte do Senhor, muitas vezes a gente se deixa, né, ser tentado, ser levado pelas nossas emoções, pelo que a gente está vendo, pelas circunstâncias da nossa vida, e a gente fica se perguntando algumas coisas com o Senhor, não é mesmo? Então não desconfie do que Deus tem para sua vida. É isso que eu quero dizer nesse vídeo para você, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado me assistindo. Por que eu tô dizendo isso? Eu tive uma experiência muito bacana e eu quero testemunhar aqui com vocês. Meu marido tinha comprado uns pães e sabe como que é homem, né? Não sei se o seu aí, minha irmã, né? Você que é casada, tem um desses, mas o meu marido é assim, eu peço para ele comprar uma coisa, ele vai lá e compra 5, compra 8, compra 10. Nesse dia foi assim, eu pedi pro meu marido comprar 2 pães, né? Porque ele não ia estar em casa e ia ser só eu que ia comer. E eu tava pensando, né, em não ter nada para depois ter que jogar fora, estragar e tudo mais. E aí ele foi lá e comprou mais pães. E o que aconteceu é que eu só comi menos pães do que ele havia comprado e eu estava com pena de jogar o resto daqueles pães fora, né? Tava pensando em torrar, o que eu podia fazer com aqueles pães, tava com pena de realmente jogar fora, né? E aí, o Espírito Santo, ele logo usou essa situação, porque tem muito disso, Deus muitas vezes usa do nosso cotidiano, usa de situações em específico da nossa vida para falar aos nossos corações. Entende? Jesus fazia muito isso. Então, estava aquele Espírito que né, é do mesmo Espírito de Deus, de Jesus Cristo ali, os três, né, se movem em um. Então, é o mesmo Espírito que está em nós, o Espírito Santo que fala também com a gente. Então, esse Espírito, o Espírito Santo, ele tocou o meu coração e fez pensar, minha filha, você está aí com pena de jogar esses pães fora, não é mesmo? Você está com pena de né, esses pães que hoje são meros pães e amanhã já não são mais nada, né? Amanhã o cachorro pode comer, né? Enfim, são só pães, né? É isso que o Espírito Santo veio tocando no meu coração. Imagine você, minha filha, veja tudo que eu já investi na tua vida, veja quantos livramentos eu já te dei, quantos ensinamentos, quantas possibilidades de ler a minha palavra, de estudar, de mergulhar, de ter experiências comigo. Você acha mesmo que eu não te usaria? Você acha mesmo que eu te descartaria na minha obra? Nossa, gente, aquela presença foi tão forte naquele momento, ali que eu estava pensando sobre isso com o Senhor. E Deus me lembrou até do mesmo jeito que ele falou com Jonas, né? Se vocês lembrarem da história de Jonas, foi meio similar o que aconteceu ali. Porque Jonas foi chamado por Deus para pregar a uma nação, né? A nação lá, o povo de Nínive, uma nação muito rebelde, e Jonas não queria levar mensagem de arrependimento para aquele povo. Então, Jonas, ele se deita numa árvore, né? Uma baboseira, não lembro direito bem ao certo qual que era a árvore ali, mas ele ficou na sombra daquela planta, né? E aí, aquela planta Deus fez murchar, Deus fez morrer para que ele se acordasse e fosse fazer o que ele deveria fazer. E aí, ele ficou com pena daquela planta. E aí, Deus pegou e usou daquela mesma situação, né, de Deus ter feito aquela planta morrer, e Deus pega e fala com Jonas: Jonas, você tá aí com cheio de dó, cheio de pena de uma baboseira, de uma planta. Aí você não tem pena do povo lá de Nínive que está se perdendo, está se corrompendo? Mas eu tenho, porque sou eu quem cuido, sou eu quem sustento, eles são meus, eu quero eles para mim. Entende? Então Deus falou nesse sentido com Jonas ali naquela situação. Então foi da mesma forma, eu estava ali naquele momento. Olha como é tremenda a vida com Deus, né, gente? Por isso que eu digo, não é somente de falácia, é de experiência, de viver, né? Provai e vede verdadeiramente que o Senhor é bom, e você tem uma vida de experiência, uma vida com o Senhor, uma vida de ouvir Ele e os seus ensinamentos. Então naquele momento eu estava meio que como Jonas, né? Estava com pena dos pães, estava descrente do que Deus tinha para minha vida.
sabe? E muitas vezes a gente fica nesse mesmo impasse com Deus. A gente fica ou renegando alguma coisa que Deus nos chamou para fazer, né? E fica, né? Ah, não, mas primeiro, igual tem muita gente, primeiro eu tenho que ir lá enterrar os meus mortos, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo para depois fazer o que Deus me pediu para fazer. Meus queridos, a vida com Deus é obediência, é disciplina, né? Muitas vezes a gente falha nisso e aí a gente posterga as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, a gente posterga o que Deus tem para nossa vida e muitas vezes a gente fica igual o Jonas, né? Às vezes vem umas coisas ruins na nossa vida e acaba indo na vida de todos os que estão à nossa volta porque a gente não está sendo obediente ao que o Senhor está requerendo de nós, né? Então, pessoal, eu só sei que naquele dia ali foi uma experiência muito específica, muito diferenciada, e é assim mesmo a vida com Deus. Deus é um Deus de novidade, Deus ele age, Deus ele é um Deus vivo, é um Deus que se movimenta, é um Deus que fala com os seus filhos. Isso é para quem crê, isso é para quem tem fé, né? O justo viverá pela fé. Então eu só sei, meus queridos, que Deus rapidinho me respondeu no meu coração: minha filha, você tá aí com pena dos pães que hoje são pães e depois amanhã já não são mais nada, amanhã já alguém comeu, já, né, não vira mais nada, né? E você acha que eu não vou te usar? Você acha mesmo que eu tô te capacitando, eu tô te treinando, eu tô te moldando, eu tenho investido tanto tempo, tanto recurso, te livrando, né, de tanta coisa para te esquecer, para te abandonar, para te deixar aí morrer, entende, gente? É a mesma coisa que Deus quer falar hoje para você aí, meu querido. Se Deus tem um chamado na tua vida, ele ainda conta contigo. Se Deus ele tem uma obra na tua vida, ele não morreu essa obra, essa promessa ainda está de pé sobre a tua vida. Acredite, confie no Senhor. Entende? Se Deus tem um plano para sua família, acredite. Não fique desconfiando dos planos do Senhor para sua vida, porque Deus ele sempre tem mais. Deus ele faz, ele age, mas a gente também precisa obedecer, a gente precisa também se colocar, a gente também precisa renunciar, a gente também precisa investir o nosso tempo também para o Senhor, a gente precisa se doar também na obra do Senhor, para as coisas do Senhor, no reino do Senhor, no reino de Deus. Ele conta com a gente, pessoal. Então não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira, a gente precisa se colocar, a gente precisa se posicionar. Então, não fique olhando para os lados, não fique olhando para A, para B, para o outro, para o ministério do outro, para o chamado do outro, para os dons do outro. Olhe para o que Deus colocou aí na tua frente, se movimente de acordo com o que Deus já falou ao teu coração. Aleluia. Amém, meus queridos? Porque eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra nas nossas vidas. Deus tem uma grande obra para fazer no nosso meio. E Deus, ele conta com a gente. Porque estamos vivendo os últimos dias, meus queridos. Não é mais hora de brincadeira. Não é mais momento de nós ficarmos à beira do caminho, esperando, não sei. Sabe? Ficar assim, ficar mornos espirituais. Vamos se acordar para o reino de Deus, meus queridos. Vamos se acordar espiritualmente e viver e se lançar aos pés do Senhor e fervorosamente orar, né? E pegar os nossos joelhos vacilantes, né? Como a Bíblia fala, os nossos joelhos errantes e se colocar na dispensação do Espírito para orar, para gemer, para chorar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos primos, pelos nossos vizinhos. Em nome de Jesus, pelos nossos lares, que muitas vezes o diabo tem tentado, tem lutado contra os nossos lares, em briga, em discussão, em inveja, em maledicência, e nós estamos assim, amedrontados, nós estamos na nossa, não é nada, vou aqui assistir um futebol, vou aqui jogar um jogo, vou ficar aqui no meu celular vendo Instagram, vida das outras pessoas, olha a vida de fulana de tal como é boa, se eu fosse rica tudo era melhor. Meus queridos, abram os olhos espirituais em nome de Jesus. Abram os olhos espirituais. Esse reino aqui, essa terra, na verdade, é que tudo que está aqui vai passar, meus queridos. Tudo vai passar. Mas a nossa vida espiritual não vai passar. Entende? Você pode ter sonhos aqui que você pode nunca realizar, né? Mas não é por isso que você tem que deixar de crer no Senhor. Não é por isso que, você perdeu alguém, como eu, por exemplo, perdi meu pai. Gente, mas se Deus permitiu a gente perder alguma coisa nesse mundo, Ele sabe de tudo. A gente precisa continuar crendo que Ele sabe o que Ele está fazendo.
aleluia, e nos posicionar e continuar ainda com mais fé e com mais fervorosidade no nosso espírito de que, ei, as pessoas estão indo desse mundo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo, partindo, e a gente precisa despertar e orar uns pelos outros e clamar pela salvação das pessoas, pela salvação das pessoas que nós amamos, em nome de Jesus. Então, meus queridos, era esse o vídeo que eu queria trazer aqui no coração de vocês, para o coração de vocês, e que seja uma resposta do Senhor para sua vida, para te incendiar, te inflamar, para você sair do comodismo e não ficar nessa, que muitas vezes o espírito do engano fica aqui, ó, nos rodeando a nossa mente, para nos fazer paralisar, para nos fazer estagnar na beira do caminho, mas não foi para isso que nós fomos chamados, mas foi para realmente ser luz na vida do nosso próximo, para realmente ser luz dentro da nossa casa e para a gente manifestar o reino de Deus, porque a terra ela clama a manifestação dos filhos de Deus, porque é muita maldade nesse mundo. Então é preciso que nós crentes, nós cristãos, a gente venha realmente ser diferente desse mundo. E brilhar num mundo de trevas, em nome de Jesus. Que esse vídeo fale ao seu coração e que em nome de Jesus esse vídeo chegue nas pessoas que precisam chegar e falar aos corações que precisa falar em o nome de Jesus. Amém? Eu sou a Pamela Virtz. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e que Deus venha abençoar a todos vocês com a graça e a unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Até a volta do nosso amado Jesus Cristo, como eu sempre falo, né? Nos últimos vídeos, no finalzinho eu sempre falo. E então até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Um beijo, graça e paz, amo vocês, tchau!